O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste domingo, 18º do tempo comum, é um convite à escuta e à compreensão da sua palavra. Olha o convite: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Este é o convite bonito, e aqui introduz todas as outras leituras do dia de hoje. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós gastamos tempo e vida em coisas que não nos satisfazem? Vocês recordam um episódio dos discípulos no lago, tentando pescar a noite inteira, e Jesus lá pelas tantas diz o seguinte: lancem a rede em águas mais profundas, lancem a rede à vossa direita. E Pedro disse: em razão da tua palavra, por causa da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Ouvi-me com atenção, continua o profeta Isaías, e alimentai-vos bem para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Que outra coisa a gente, em primeiro lugar, não precisa buscar que uma atenção e compreensão profunda da palavra de Deus? Vocês lembram aquela parábola que Jesus disse que a semente, a boa palavra foi semeada, e às vezes caiu na beira do caminho, os pássaros comeram. Por outras vezes, em terreno pedregoso, não tinha profundidade, criou um pouco de raiz, mas com o sol logo secou. Outra semente no meio dos espinhos foi sufocada. Quer dizer, quantas vezes nós sufocamos a palavra com tanto trabalho, com tanto estresse, com tanta busca inútil em nossas vidas?
Se você quer ter o norte em sua vida, e quem faz isso, quem medita a palavra diariamente, sabe disso. Como a gente encontra a luz do Espírito Santo, que vai nos indicando o caminho a seguir. Olhemos para aquelas multidões no Evangelho de hoje. O que elas buscavam? A palavra de Jesus. E quando a gente se depara, como Jesus se deparou com aquelas multidões, com sede da sua palavra, com a vontade de serem curadas de suas doenças, o sentimento de Jesus nós devemos aprender nesta missa de hoje e levar como alimento para esta semana. Qual foi o sentimento de Jesus? Ele sentiu compaixão daquela multidão doente, aflita, sedenta de sua palavra. Muitas vezes a gente bota o nariz para fora da porta da secretaria como padres e dificilmente a gente se depara sempre com um monte de pessoas que vêm ao encontro dos sacerdotes. Querem uma palavra, querem a visita a um doente, querem um consolo no seu luto. É muito semelhante. A nossa identidade deve ser a identidade de Jesus, bom pastor, como sacerdotes. E o nosso sentimento de padres deveria ser este sentimento de Jesus, que quando vê a multidão faminta e sedenta, sente compaixão. Compadecer-se é saber colocar-se no lugar do outro. A palavra compaixão significa que as nossas entranhas, elas se movimentam diante de uma realidade dura e difícil, como nós estamos vivendo hoje, numa sociedade doente, em muitos sentidos, da pandemia do Covid-19, mas também muito aflita, doente mentalmente, doente fisicamente, doente psicologicamente, doente nas relações. Quanta compaixão precisamos ter em relação aos irmãos. Como colocar-se no lugar do outro? Olhar para Jesus. Aqui está a resposta. O que Ele fez, devemos fazer. Esta é a missão também do Padre, que tem a missão primeira de pregar o Evangelho, de bem administrar os sacramentos e de cuidar da caridade. Mas vejam só, qual é a nossa tentação? A mesma dos discípulos. Olha, Jesus, despede essas multidões porque a noite já está chegando. A nossa tentação é despedir. Deixa que vai embora. Deixa para amanhã, outro dia a gente atende, outro dia a gente olha para esse. Mas não só do Padre, às vezes de todos nós. E o que Jesus disse? Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. E nesse momento Jesus faz um convite aos discípulos que parem só de olhar para Ele, que parem só de escutá-lo. O reino de Deus e a sua palavra, sim, é o início da fé, é o início de uma conversão, é a indicação para o caminho. Mas Jesus pede que agora olhemos para aquele pobre simples, o que ele tem a oferecer? 5 pães e 2 peixes. Olhe para o irmão que está ao seu lado e pergunte, veja se ele tem 5 pães e 2 peixes. É pouco, mas era tudo que eles tinham para a partilha naquele dia. Jesus disse, tragam isso para mim. Vejam que 5 peixes, 5 pães, mais 2 peixes são 7. 7 é a plenitude do alimento. Quer dizer que nós sempre temos algo a dar. Sempre temos algo a oferecer. Não foi diferente na pandemia aqui no Santuário Santo Antônio. Nós distribuímos 1000 quilos de alimento por mês, janeiro, fevereiro e março. Abril, maio e junho passou a 7 toneladas ao mês. Quer dizer, há algo que pode ser oferecido, que pode ser partilhado e que pode saciar também o corpo das pessoas. Nós somos um todo, precisamos cuidar, não descurar da caridade. Porque Jesus, quando toma aquilo que nós temos, e no ofertório nós devemos fazer isso, oferecer sobre este altar aquilo que somos e temos.
o pouco que temos é tudo para Jesus. Talvez nossas misérias, talvez os fracassos, talvez as conquistas do nosso trabalho, tudo é oferecido junto ao pão e vinho. E Jesus toma isso, toma meus pecados, toma minha vida, e Ele rende graças com estas palavras, a mesma palavra que o pai judeu fazia e que José deve ter ensinado a Jesus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos oferecemos. No nosso caso, cristãos, se torna o pão da vida. Sintamos este amor de Cristo por nós. Tribulação, perseguição, espada, doença, nudez, fome, em tudo isso somos mais que vencedores, disse o apóstolo Paulo, graças àquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nenhuma das forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nada poderá nos separar do amor de Deus por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós?